Olá, meu nome é Fernanda Emanuele Souza, sou acadêmica do curso de Medicina da Unipar, junto dos acadêmicos Emerson Novaes, Cauã Maier, Bruna Vieira, desenvolvemos um trabalho sobre a orientação da doutora Marina Gasparim sobre o perfil epidemiológico das hepatites virais na macro-região do noroeste do Paraná entre 2014 a 2023. Bom, as hepatites são um desafio de saúde pública, elas são causadas por vírus, elas podem ser assintomáticas ou causar danos irreparáveis de lesão hepática. Elas vão ser classificadas conforme o vírus de etiologia e cada uma vai apresentar a sua própria característica por via de transmissão, manifestação, diagnóstico, prevenção. As hepatites A e E, elas estão mais associadas à transmissão fecal-oral e tendem a ser autolimitadas, enquanto as hepatites B, C e D, elas estão mais associadas à transmissão parenteral, sexual e propensa à cronificação. Esse modo de transmissão, ele acaba definindo um perfil epidemiológico, onde o primeiro grupo ele vai ter mais associação com saneamento mais precário, enquanto o segundo grupo tem mais associação às características comportamentais. O objetivo desse trabalho é identificar o perfil epidemiológico da macro-região durante esse período. Os materiais e metodologias usados é um estudo ecológico, descritivo, analítico, a gente usou dados secundários do Sinantro, DataSUS, e as variáveis utilizadas são as regiões geográficas, raça, faixa etária e fonte de infecção. Foram identificados 3.085 casos nesse período. As regiões mais afetadas foram de Maringá, Campo Mourão e Umuarama. Teve oscilações, iniciando com um pico em 2019, depois diminuindo, recuperação, mas atualmente se encontra em declínio a partir do ano de 2023, que é o último dado que a gente conseguiu coletar. Em relação ao sexo, o masculino foi o predominante, com maior diferença entre o sexo masculino e feminino no ano de 2019, mas desde então nota-se diminuição dessa diferença entre o valor entre quantidade de homem e mulher sendo afetado pela doença. Na faixa etária, a mais afetada, quase metade dos casos foram entre a faixa etária de 40 a 59 anos, junto das faixas etárias de 20 a 39 e de 60 a 64 anos. Sobre as raças, a raça branca foi mais afetada, seguida da raça parda e da raça preta. Entre as fontes de infecção, a mais predominante foi a de transmissão sexual, seguida da domiciliar, por outro motivo transfusional, tratamento dentário e drogas injetáveis. A transmissão vertical, ela teve o seu pico entre 2014 e 2016, só que a partir de então ela foi reduzindo até o ano de 2023, onde só foi encontrado um caso. Enquanto os casos originados por hemodiálise, o último caso foi encontrado no ano de 2019. Desde então não se teve mais casos. No geral, o que mais teve esse destaque foi a origem ignorada em branco, que desde o ano de 2014 até o ano de 2023 teve muita disparidade com relação às outras formas de vias, o que não diz a forma de origem dessa transmissão. Na nossa discussão, a gente percebeu que tinha muita tendência que acompanhavam outras regiões, mas com algumas pequenas diferenças. Em questão, as regionais de saúde, mas foram condizentes conforme a densidade populacional e a disponibilidade de serviços de saúde para a detecção da questão da doença. A população masculina foi a mais afetada, que era o que a gente esperava em questão de comportamento de risco, que é maior em questão entre os homens. Só que essa macro-região mostrou uma redução da disparidade entre a população masculina e feminina. O que a gente chegou à conclusão que provavelmente foi questão de mudança de comportamento com relação à pandemia, onde as mulheres procuraram mais serviços de saúde e os homens procuraram evitar. E não necessariamente mulheres passaram a ser muito mais infectadas e os homens tiveram redução de infecção. Sobre a faixa etária, foi condizente, foi a população economicamente ativa que se encontra na nossa região também. Sobre o fator racial, foi condizente no sentido de o grupo branco foi mais afetado, mas o que chamou a atenção foi que a raça preta, se considerar que ela é uma população que representa 0,2% no estado, e em questão de afetagem foi, se eu não me engano, 7%, nota-se que precisa de uma atenção nessa população que está sendo mais afetada no momento. Não necessariamente em quantidade, mas em proporção. A alta de transmissão sexual denota uma necessidade maior de campanha, em questão de uso de preservativo, de vacinação. Notou-se uma falha de procedimentos de biossegurança, tanto no quesito de tratamento dentário quanto transfusional. Mas está se mostrando efetivo o acompanhamento de gestação e a aplicação dos protocolos no serviço de hemodiálise. Nota-se, como eu disse anteriormente, a questão dos casos em brancos ignorados como fonte de infecção, que compromete o planejamento de política pública, e a gente atribuiu a questão da diminuição global ocorrida em 2020 pela questão da pandemia, que diminuiu a quantidade de detecção globalmente de quase todas as doenças também. Como conclusão, a gente notou que a macro-região do Noroeste do Paraná está acompanhando as tendências mundiais nacionais, sendo a população da Regional de Saúde de Maringá, público masculino, branco, idade sexualmente e economicamente ativo, o mais afetado. Porém, está demonstrando algumas tendências de mudança nesse cenário. E também, no momento, segue essa questão da dificuldade do preenchimento da ficha de notificação que está continuando aparecendo em branco ou ignorado. Essas aqui são as nossas referências e é isso. Obrigada.